Sou professor de inglês e hoje dei aula para uma turma de quinta, que nunca tinha ouvido falar dos Beatles. O que acham da nova geração de 2010 para frente e sua relação com a cultura pop no geral? Pergunta o Dani César. Eu acho que é natural as pessoas irem esquecendo daquilo que foi relevante para gerações passadas, assim. Eu não vejo como muito problema. Você perguntar pra gente da minha e da nossa idade, por exemplo, quem conhecia, sei lá, os cantores sambistas da geração dos nossos pais, tipo assim, eu não lembro nem o nome, Pixinguinha, quem conhece da nossa geração Pixinguinha? Ninguém conhece. Eu nunca tinha ouvido a música do Pixinguinha, eu fui estudar Pixinguinha na faculdade, pra você entender, e tipo, meu avô era super fã de Pixinguinha, mas é meio que natural, né? Não, a mesma coisa que aconteceu com o samba, né? O samba era a música do morro, sabe? Era a música da favela, era a música do povo, sabe? E ficou elitizado. Ficou elitizado. Eu tenho pensamento sobre isso, porque eu já pensei sobre isso. Porque eu vi um youtuber falando que parece que essa geração Z é a primeira geração para a qual os Beatles tá deixando de ser relevante, tá perdendo relevância. De fato, eu vi o cara, ele falando com, inclusive, gente do Reino Unido. Não, do Reino Unido não, era do Canadá e dos Estados Unidos, perdão. Que não sabiam quem era os Beatles. Eles não sabiam. Eles já tinham ouvido falar, tipo assim, sabiam o nome, mas você perguntar assim, fala uma música, não sei. Fala o nome de um membro da banda, sei lá. É nesse sentido que a galera não sabia. E teve aquele esquema também que a galera zoou um tempo atrás, a Billie Eilish, desculpa aí se eu estiver pronunciando errado, porque ela não sabia quem era o Deep Purple. Eu acho que acontece duas coisas. Tem muita coisa antiga que tá perdendo relevância. Da mesma forma que se a gente começar a falar aqui de umas músicas da década de 50, a minha geração de milenaristas não vai saber. Não vai saber. Não vai saber. A gente começa a ter noção de música a partir da década do finalzinho da década de 50. É Elvis pra frente, a coisa que a gente conhece. Tudo pra trás, não faço a menor ideia. Então vai acontecer a mesma coisa, mas eu acho que tem algo diferente também. Volume? Não, é porque as principais bandas que estão sendo esquecidas são bandas do rock, porque o rock está irrelevante no momento. Não é assim, não tô tirando com o rock. Eu gosto de rock. A minha banda favorita é Jethro Tull, tá? Eu ouço rock o tempo inteiro, sou muito fã. Mas, tipo assim, quando um gênero de música tá relevante, existe uma tendência da galera voltar às raízes antigas desse gênero pra saber um pouco mais. Tipo agora, a galera vai ouvir uma música pop, né? Eventualmente agora o pop, a música negra pop nos Estados Unidos tipo assim, a cultura negra nos Estados Unidos em geral, é pop e hip hop, rap, essa cultura. É o que tá mandando no mundo hoje em dia em termos de música, né? O que tá influenciando todo mundo. Mesmo outras, se você pegar a música latina, tem uns elementos de hip hop, sabe? Não tem lugar que a cultura hip hop não tenha tocado. Então, quando a galera ouve dessas coisas, principalmente do pop negro e coisa do tipo, eles têm uma tendência a voltar lá atrás pra ver quem tá influenciando a galera de agora. E a galera de agora faz referência à galera lá atrás, sempre faz. Então o que a galera vai pegar pra voltar pra ver uns negócios, tipo, principalmente em relação ao pop americano hoje, a galera vai pegar e voltar pra ver, tipo, Michael Jackson, sabe? O Michael Jackson se tornou mais relevante agora do que era, tipo, acho que há 10 anos. Porque a galera voltou pra ouvir um pouco mais Thriller direto, você ouve a galera falando e tal. Não que ele tenha ficado irrelevante algum dia, mas teve uma volta agora porque a galera que tá fazendo música atualmente foi influenciado por esse pessoal e todo mundo volta pra ouvir qual é. Então, assim, eu acho que muito dessas bandas estão sendo esquecidas, da Billie Eilish não saber quem é o Deep Purple, da galera não saber nada dos Beatles. É por causa do gênero, faz sentido. É por causa do gênero Tem que ter uma banda boa de rock aí pra fazer ressuscitar e a galera ir buscar os gêneros. Sem contar que os cantores também tendem a buscar as referências, né? E às vezes regravam músicas, regravam canções. Exato. E ninguém tá regravando Beatles. Não, eu lembro que, tipo, uma geração que cresceu na década de 80, minha geração, por exemplo, David Bowie não era já tão relevante na minha geração. Ele era muito antes. Aí o Nirvana regravou uma música dele. Eu não sabia quem era David Bowie. Eu era moleque, eu não sabia. Aí, nossa, a música do Nirvana é muito doida, não sei o que, tal. Não, essa música é um cover do David Bowie. The Man Who Sold the World. The Man Who Sold the World. É isso que é o nome. Aí eu fui ver qual é, né? Aí, tipo assim, pra mim... Você foi apresentado... Então, o que acontece? Como não tem muita gente que se diz influenciado, ou mesmo regravando as músicas dessa época, sabe? Você não tem uma tendência de voltar pra ver. O que tá acontecendo agora, por exemplo, com o disco, tem uma galera refazendo, o disco voltou, né? Então tá todo mundo voltando pra ouvir a galera lá de trás. Voltou também aquela música do Synthwave, aquela música de sintetizador da década de 80, né? Teve agora o The Weeknd, gravou um álbum inteiro com essa influência. Então a galera tá voltando pra ver aqueles trecos lá atrás. Então o que eu acho que tá acontecendo com o rock é isso hoje, porque como não tá relevante agora, a galera não volta pra ouvir esse povo que
seria influenciado. Tipo assim, eu lembro do boom de relevância dos Beatles que teve quando o Oasis saiu. Teve uma galera que não conhecia os Beatles. Aí o Oasis, é muito parecido com os Beatles, da estética, do estilo da música. Tem uma galera que voltou pra ouvir. O rock, de fato, tá se tornando aquele ritmo que, tipo assim, igual a gente ouve, tipo, jazz, sabe? É um ritmo respeitado, influencia outros. Você vê uns trecos de jazz em várias músicas pop aí que estão tocando e tal. Só que não é um treco, assim, que tá no top 30 da rádio, né? Não toca na rádio. O rock tá meio que sendo colocado eclipsado. Sabe? É a mesma coisa, tipo assim, é o rock e o blues que estão virando ritmos mais de pessoas que têm um gosto. Eu vou falar mais cult? Não, tá errado esse termo, mas só porque comunica o que eu quero. É politicamente correto você falar isso. Mas, tipo assim, que tem um gosto mais erudito. Tá errado esse termo, mas você entendeu o que eu quero dizer, porque eu não sei. Refinado. Refinado, é bobagem falar isso, né? Porque fica aquele negócio de... elitista. A música da elite contra a música do povo, sabe? Que é bobagem pra caramba. Mas tá virando isso, sabe? Que é uma coisa mais seletiva, né? Mais de nicho. O Navarro falou, o rock continua relevante, por exemplo, Ghost, que enche estádios, mas tem tanta gente fazendo música hoje que mesmo com milhões de ouvintes ainda é pouco. Mas não é um movimento, não é? É uma coisa meio isolada. Lógico que vai continuar relevante para uma geração inteira. Para mim, continua sendo relevante, eu escuto. Mas não é um movimento. Tipo, na década de 80, você tinha as bandas que iam no Faustão, era só rock, era Paralamas do Sucesso, era Inimigos do Rei, era Legião Urbana. Você podia enumerar, assim, dezenas e dezenas, Titãs. Blitz, teve essa... Um monte de gente fazia rock. Isso só no Brasil, você imagina fora. Não, a galera fala, essa banda lota, não sei o quê. Sei, o Iron Maiden lota estádio. Lota pros saudosistas da galera. Não saudosistas. É porque é o seguinte, porque os nichos hoje são muito grandes. Antigamente, quando você falava coisa de nicho, quando não tinha internet, que a galera nem conseguia descobrir do que gostava, né? Você poderia gostar de um ritmo de música que tinha lá, um estilo de música lá indiano. Só que não tocava. Faz você sentido. nunca ouviu na sua vida, entendeu? Então, aí hoje, como tem internet, você tem acesso a tudo, você pode descobrir o que você gosta de coisa de forma muito mais fácil. Os nichos são muito grandes. Então você tem essas bandas aí, Ghost, eu particularmente nunca ouvi falar, tá? Deve lotar estádio, não duvido. Porque hoje os fandoms, os nichos são muito grandes, mas quando eu tô falando assim de muito popular, eu tô falando tipo assim, da coisa que tá no zeitgeist da época, sabe? No pensamento da galera, nos hits, é o que a molecada ouve. O que tipo, vai pro programa do Luciano Huck. É aquela coisa que todo mundo ouve, que tu toca na rádio assim, 9 de 10 pessoas vão ouvir, sabe? Taylor Swift. Não vão trocar, é um treco... Taylor Swift, BTS. E aí eu vi alguém falando, hoje a música ela é determinada pelo algoritmo, e tem isso também. Tem isso também, do algoritmo favorecer e expor aqueles formatinhos que são feitos para viralizar, feitos para, né, o dançantezinho, para ir pro TikTok, as músicas curtas. Então tudo isso vai influenciando no gosto e no rumo dos movimentos musicais também, que a galera vai fazendo para encaixar no algoritmo. De alguma forma preocupa pela pobreza? Sim. Mas a humanidade, ela sempre reage, né? Ela sempre tem os movimentos de contracultura, os movimentos de defesa. De vez em quando você tem umas revoluções, assim. Eu acredito que quando começa a ficar tudo muito igual, muito pasteurizado, chega alguém e dá uma bagunçada nesse cenário. Foi assim sempre, né? Quando o Brasil... Isso eu estudei na faculdade, na época que tava o Iê, Iê, Iê. O Iê, Iê, Iê era o rock. Foi o primeiro nome do rock do Brasil por causa da música dos Beatles. She loves me, yeah, yeah, yeah. Aí aqui virou Iê, Iê, Iê. Iê, Iê, Iê. E aí, mas era uma coisa que era meio que importada, não tinha aquela nacional, né? Não era brasileira. E aí, como tinha mesmas críticas. É uma música que não é nossa, uma música que veio de fora. Aí o que aconteceu? O movimento dos tropicalistas. É um movimento meio que natural. Falar nisso, eu não sou muito fã de sertanejo. Na verdade, assim, gente, desculpa, eu não sou fã de sertanejo mesmo, ponto. Mas fui ver que tava viralizado a abertura do álbum do Daniel. Como ele abriu o CD dele novo. Chorei. Por quê? Porque ficou bonito demais. Eu não gosto de sertanejo. Eu falei, mas começou a tocar aquela música deles. Eu falei, gente, que coisa bonita. Que ele botou a foto do João Paulo, né? Pra abrir. E aí chamou todos os sertanejos do momento, gente que eu nem conheço também mais. E ficou bonito aquele negócio lá que ele fez, viu? Parabéns aí pra ele também.